Bom, então hoje eu vou passar uma revisão para a prova de vocês, tá? O que vai cair na prova de vocês? Vai cair módulo de um número, que é o conteúdo que foi da 10ª quinzena. Eu não vou pegar equação modular, vou pegar só a parte de módulo de número. Vai cair coeficientes da função quadrática, raízes da função quadrática e a interseção com o eixo y, que é a parte da 8ª e 9ª quinzena, tá? Então na 7ª não vai cair a partir da 8ª. Então, primeira coisa é sobre o módulo de um número real, né? Então, módulo de um número. Então, eu vou escrever aqui, ó, 10ª quinzena, 8ª quinzena, 8ª quinzena, 8ª quinzena. Eu coloquei tudo 8ª porque eu expliquei na 8ª, mas na 9ª também caiu, tá bom? A explicação mesmo está na 8ª. O que é o módulo de um número? O módulo nada mais é do que a distância desse número ao zero, tá? Então, por exemplo, se eu tenho módulo de 4, ou seja, eu quero saber qual que é a distância do número 4 até o zero, né? Vamos supor, o zero tá aqui. 1, 2, 3, 4. Para cá tem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qual que é o módulo de 4? Ou seja, qual que é a distância do número 4 até o zero, gente? Quantas casinhas eu tenho que andar do 4 até chegar no zero? E aí? 4. Então, o módulo do número 4 é 4. E se fosse o módulo de menos 4? Ou seja, quantas casinhas eu tenho que andar do menos 4 até chegar no zero? Olha aqui, ó. Quantas são? 4 também, tá? O módulo sempre vai ser um valor positivo, tá, gente? Se o módulo é um valor positivo, se dentro do módulo é um número positivo, o módulo é ele próprio. Se dentro do módulo é um negativo, é como se eu troco o sinal dele, tá? Fica positivo também. Então, módulo, como é distância, não existe distância negativa, então o módulo de um número é sempre o valor dele positivo, tá? A gente às vezes pode aparecer continha dentro do módulo, como assim? Vamos supor, menos 5 mais 2. Então, vou resolver a conta que está dentro do módulo. Quanto que é menos 5 mais 2? Quanto dá? Menos 5 mais 2. Pensa assim, não, vamos lá, pensa assim. Não, tô devendo 5 reais. Tô devendo. Eu tenho 2 reais para pagar. Se eu vou lá e pago esses 2 reais, eu vou ficar devendo ainda ou eu vou ficar com dinheiro? Devendo, então é negativo. Devendo quanto ainda? 3. Devendo 3, tá? Então fica módulo de menos 3, tá? Quando for assim, negativo e positivo, ou negativo e negativo, pensa assim, negativo é dívida, positivo é o que eu tenho para pagar, tá? Aí você pensa, se eu pago, vou ficar devendo, ou vou ficar com dinheiro? Se for devendo é negativo, se for ficar com dinheiro é positivo. Aí você vai pensar, devendo ou ficar com quanto, tá? Pessoal, agora ficou aqui módulo de menos 3. Ficou o módulo de um número. Quanto que é o módulo de menos 3? Qual que é o módulo de menos 3? Lembra, o módulo de um número é sempre ele positivo. Então, qual é o módulo de menos 3? 3. 3, positivo. Tá? Então, se aparecer uma continha dentro do módulo, você vai fazer assim. Pode aparecer assim também, ó. Menos 8 mais 4.
Nesse caso, eu vou fazer o módulo separado. Faço esse, depois somo os resultados. Então, vamos lá. Primeiro módulo de menos 8. Qual que é o módulo de menos 8? Qual é o módulo de menos 8? 8. É sempre o valor positivo, tá? Se você está falando de número, o módulo é sempre ele positivo. Aí tem um sinalzinho de mais. Módulo de 4. Qual que é o módulo de 4? Olha aqui, a gente fez aqui em cima, o primeiro. Quanto deu o módulo de 4? Menos 4? Não, é 4. O módulo é sempre positivo, tá? Se dentro do módulo é negativo, ele vira positivo. Se dentro do módulo é positivo, continua ele mesmo, tá? Módulo sempre é um valor positivo. Então, é 4 positivo. Quanto que é 8 mais 4? 12, tá? Então, o módulo de um número é sempre o valor positivo. Se dentro do módulo tiver uma continha, você resolve a continha e depois tira o módulo. Agora, se é assim separado, faz o módulo primeiro, depois faz a conta que está pedindo aqui. Ok? Alguma dúvida sobre módulo de um número? Não. Ok. O próximo conteúdo que nós temos aí, ó, coeficientes da função quadrática. Coeficientes da função quadrática. Bom, o que são os coeficientes da função quadrática? A função quadrática, ela é daquele tipo assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Os coeficientes são o a, o b e o c. O a é o número que acompanha x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e c é quem está sozinho, tá? Então, vamos a um exemplo aqui. Então, exemplo. Se eu tenho a função, vou colocar de azul mesmo, f de x igual 5x ao quadrado menos 3x mais 10. Quanto vai valer o a, o b e o c aqui? Quanto vale o a primeiro? Olha lá, a é quem acompanha x ao quadrado. Qual é o número que está acompanhando aqui embaixo o x ao quadrado? O 5. O 5, então a vale 5. Agora vamos para o b. B é quem acompanha x. Quem é que está acompanhando x? 3. Menos 3, tá? Quando ele é negativo, a gente põe o sinal. Menos 3. Ok? E quem é o valor de C? Lembrando que C é quem não tem nada, não tem x. 10. Tá? Então, os coeficientes da função quadrática são isso. A, B e C. A, quem acompanha x ao quadrado, B, quem acompanha x e C, quem está sozinho. Outro exemplo, gente. F de x igual menos 9x ao quadrado mais 12. Tá? Quanto vale o A aqui? Menos 9. Menos 9. Ok. Quanto vale o B? Lembrando que B é quem acompanha x. 0. Não apareceu ele, então ele é 0. E o C é quem está sozinho. Quem é que está sozinho aí? 12. Ok, gente? Então, se 1 não aparece, é porque é 0, tá? Mas pode aparecer assim também, ó. Um outro exemplo aqui. X ao quadrado menos x mais 1. Vamos supor. Quanto vale o A aqui? 1.
Quando não aparece número nenhum, apareceu o x ao quadrado, mas não apareceu um número do lado dele, então é 1, tá? Só vai ser 0 quando nem o x aparecer. Tipo, nem aparecer x quadrado, nem aparecer x, tá? Quanto vale o b? Menos 1. Tá vendo que aqui o b é menos x? Então, ele vale menos 1, tá bom? Entendido por que é menos 1? Sim. E quanto vale o c? 1 também, tá? Então, se não aparece nada, ou seja, se nem x aparecesse, seria 0, o b. Agora, como apareceu, aí a gente coloca, mas não apareceu o número do lado, é porque é 1. Alguma dúvida nessa parte de coeficientes? Não. Não? Ok. Vamos lá agora para o próximo. A próxima parte que nós temos aqui, ó, é raízes da função quadrática, que é a interseção com o eixo x, tá? Então, vamos escrever aqui. Interseção com o eixo x. Deixa eu apagar essa reta aqui. Interseção com o eixo x são as raízes, tá? Mesma coisa. Para calcular a interseção com o eixo x, que é as raízes, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente utiliza aqui a fórmula de Bhaskara. Lembrando, a fórmula de Bhaskara é o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui de função do segundo grau, calcular as raízes, tá? Então, a gente precisa, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente precisa identificar o a, o b e o c, porque ele utiliza eles aqui, ó, tá? Utiliza a, B e C. Então, a gente precisa identificar os coeficientes. Depois é só substituir na fórmula. Bom, então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. F de x é igual... Deixa eu ver um exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. É isso mesmo, tá? Isso aqui vai dar certo. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o delta. Mas primeiro é, identificar o a, b e c. Pessoal, nessa função aí, quanto que é o a, quanto que é o b e quanto que é o c? O a é quanto? Ok. E o b? Menos 5. E o c? 6. Ok. Agora a gente vai usar a fórmula do delta, tá? Olha lá no delta. A primeira coisa que tem no delta é b ao quadrado. Mas quanto que tá valendo b? Menos 5. Isso. Então, vou pegar o menos 5 e colocar ao quadrado. Pus entre parênteses porque ele é negativo. Aí, depois, continuando a fórmula, tem um sinal de menos. Então, menos 4, que tem na fórmula, vezes o a. Quanto vale o a? Ok, vezes o c. Quanto vale o c? 6. 6. Então, vou fazer essa continha aí. Então, delta é igual. Pessoal, todo número ao quadrado, independente se é positivo ou negativo, o resultado vai dar positivo. Então, quanto que é menos 5 ao quadrado? 25? 25, tá? Então, não importa se aqui é negativo ou positivo. Se ele está ao quadrado, o resultado é positivo. 25. Aí tem o sinal de menos. Então, menos. 4 vezes 1 vezes 6. Quanto que é 4 vezes 1 vezes 6?
E aí, quanto dá essa conta? 24. 24. Quanto é 25 menos 24? 1. 1. Então, delta deu 1. Beleza. Ótimo, porque o delta vai tirar a raiz. Então, é bom que seja um número que tenha raiz quadrada exata. E 1 tem raiz quadrada. Então, agora vamos para a parte do x, tá? O x é o seguinte, ó. Menos b. Mas só que quanto vale o b? Menos 5. Menos 5. Então é o seguinte, tem o menos da fórmula e tem o menos do número. Então vai ficar assim, ó. Menos, que é o da fórmula, menos 5, que é o valor de b. Tá? Se o b é negativo, você tem que fazer desse jeito aqui. Se ele fosse positivo, se fosse só 5, aí ia ficar menos 5 mesmo, tá? Mas como ele é negativo, tem o negativo da fórmula e o negativo do número. Continuando a fórmula, ó, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto foi o delta que a gente achou agora? 1. Então, raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a? 1 também, tá? E a gente vai resolver essa continha. Então, vamos aqui embaixo, ó. Pessoal, aqui a gente vai fazer jogo de sinal. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, vai ficar 5 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1, né? Porque 1 vezes 1 é que dá 1. E embaixo ficamos 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Agora, gente, a gente vai separar em 2 casos, tá? Um a gente vai fazer a continha de mais e outro a gente vai fazer a continha de menos, tá? Então, vou separar aqui, ó. Vou chamar x' e x, duas linhas. O x' vai ser 5 mais 1 sobre 2 e o x duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2. Pode chamar x1 e x2, tanto faz, tá? Eu aprendi com x', eu gosto de usar o x'. Bom, quanto que é 5 mais 1? 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que dá quanto? 3. Então, o primeiro resultado, achei a minha interseção com o eixo x. As raízes, uma delas é o 3. E agora, vamos fazer a outra. Quanto que é 5 menos 1? 4. Quanto que é 4 dividido para 2? 2. Então, as minhas soluções são 2 e 3. Entendido isso daqui? Sim. Então, é só achar o valor de A, B, C e a fórmula vocês vão ter ela para vocês responderem, tá? Na hora da prova, vocês podem olhar aí no caderno, na anotação, a fórmula de Bhaskara. Você vai fazer primeiro o delta, depois o x. Tem gente que já faz direto, coloca a fórmula do delta aqui dentro, tá? Eu acho mais fácil fazer separado, porque não fica uma conta muito... fica muita bagunça. Eu acho assim mais fácil. Bom, então nós já vimos 3 coisas que vão cair na prova. Módulo de um número, coeficientes da função quadrática e interseção com o eixo x. A última coisa é a interseção com o eixo y. É a mais fácil de todas, tá? Interseção com o eixo y da função quadrática. Eu vou fazer aqui do ladinho aqui. Interseção com eixo y. Pessoal, essa aqui não precisa fazer conta nenhuma, tá? A interseção com o eixo y é o valor de c da função, tá? Então, a interseção com o eixo y é o valor de c da função. Então, vou escrever aqui, ó. É o valor de c da função. Então, se você tem Então, um exemplo aqui. Se você tem a função f de x igual 4x ao quadrado mais 6x
menos 7, qual que é o valor de C aqui? Ó, o A é 4, menos 7. O A é 4, o B é 6 e o C é 7. Como o C é igual a menos 7, desculpa, então a interseção com o eixo Y é o 7. Então, a interseção com o eixo Y é menos 7. Entendido isso daqui? Sim. Então é só isso, né? Na interseção com o eixo Y é só você olhar o valor de C da função, que é o único lugar que não tem x. Porque a interseção com o eixo Y é quando x é 0. Então, se o x é 0, vai sumir esse, vai sumir esse. Só vai sobrar esse daqui que não tem x, tá? Então, o valor de C da função é o valor... Desculpa, a interseção com o eixo Y é o valor de C da função. Pessoal, ficou alguma dúvida nisso que eu expliquei? Não. Não? Então, se Era a você... primeira, eu não entendi muito bem. A do módulo? Sim. O módulo é assim, a distância do número até o zero. Como não existe distância negativa, o valor do módulo sempre é um número positivo, tá? Então, se você tem lá módulo de 5, quer dizer o quê? Qual que é a distância do 5 até o zero? É 5, vamos supor se fosse 5 metros. Módulo de 5 metros. Qual que é a distância dos 5 metros até os 0 metros? É 5, tá? E qual que seria a distância do menos 5 até o zero? É 5 também, porque não existe distância negativa. E módulo é, na verdade, como se fosse a distância. Ok? Entendido isso daqui? Aí, se tiver uma continha dentro do módulo, por exemplo, menos 3 mais 1, tá? Eu faço a continha dentro do módulo, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, tá? Sinais diferentes, continha de menos, e deixo o sinal do maior. 3 menos 1 é 2, sinal do maior é negativo. Só que esse menos 2, ele está dentro de um módulo, porque a continha estava dentro do módulo. E qual que é o módulo de menos 2? Lembra, módulo é sempre positivo. Qual que é o módulo de menos 2? 2. Então, o resultado seria 2, tá? Então, se tiver uma continha dentro do módulo, você resolve a continha, depois tira o módulo do resultado. Se tiver só um número, você já faz o módulo direto. Entendido? Sim. Ok, então aqui temos alguns exemplos de módulo, tá bom? Vou apagar aqui só por... Ficou meio bagunçadinho, mas os exemplos estão aqui. Então,